Bom, e chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. É importante porque, apóstolo, porque nós vamos agora tratar de conhecimento e revelação. Vamos tratar da essência da vida de uma igreja, que é quando o pastor serve o pão da vida. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A boca de Deus se abrirá. Quando se abre a Bíblia, Deus fala. Vamos abrir na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 de Tessalonicenses. São agora 15 minutos para as 11 horas, na cidade do Rio de Janeiro. Obrigado mais uma vez a você que está prestigiando este encontro cristão, evangélico, público, aqui no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, na Catedral Cristo Vive. Obrigado a você que está aqui no nosso município, no nosso estado, em algum lugar do Brasil aí, do Epoque Oxuí, ou em outro país do mundo. Muito obrigado pela honra. Eu me sinto assim extremamente agradecido a Deus por vossa vida. Diz assim Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 19. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quem não tem esperança vive triste. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que esta palavra abençoe a vida de todos. Este vai ser um momento de consolo, de conforto, de encorajamento para toda a igreja e milhares de pessoas que estão do outro lado, em nome de Jesus. Oremos ao Pai. Senhor Jesus, em minhas mãos a palavra viva e eficaz, a palavra que é cortante como uma espada. Ela separa juntas e medulas, a alma do espírito, e ela penetra até as profundezas do coração, porque é lá, Senhor, que tu operas, é lá que tu fazes a grande obra de regeneração, de transformação. Não é nada do exterior, é lá dentro do coração, nos pensamentos do coração que tu trabalhas. Então, Senhor, fala-nos, revela-te neste lugar, engrandece-te neste lugar, este lugar de deleite, este lugar de honra, este lugar de louvor, de glória, aquele que é o sumo sacerdote, aquele que é o apóstolo e pastor da nossa alma, aquele que é o supremo pastor das ovelhas. Fala-nos, ó Pai, fala-nos. Esta palavra não voltará vazia, haverá frutos para a glória de Deus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos segundo a presciência de Deus, aqueles que são pedras vivas desta construção, meus filhinhos em Cristo Jesus. As advertências de Deus são claras na Bíblia Sagrada. Quando Deus se prepara para agir
ele fala primeiro, ele se revela primeiro aos seus profetas. Ele fala com uma voz, a sua voz, conforme João disse no livro do Apocalipse, ele fala com voz de muitas águas. Amados, o mundo, e se você está inteirado das notícias do Brasil e do mundo, o mundo caminha em direção ao grande julgamento final. Temos evidências muito fortes por todos os lugares que realmente algo grandioso está para acontecer com esta questão da igreja. Você vê uma humanidade rebelde contra Deus. Você vê o esgarçamento moral das sociedades. Você vê a rejeição que as pessoas têm à autoridade de Deus. Então, a terra está sendo sacudida. A terra está sendo sacudida para algo que será o maior evento final que é a volta de Jesus Cristo. A sua igreja está para passar pelo arrebatamento. Essa palavra arrebatamento, para muitas pessoas é absolutamente estranha. Não tem conexão, não tem entendimento sobre esta questão. Mas deixe-lhe explicar. Olhe para o altar, visão agora, pega a visão, foque-se nisto que o Espírito fala à igreja. O que é o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja será um período que precede, vem antes do juízo final. Todos os verdadeiros crentes em Jesus serão, num momento estabelecido por Deus e desconhecido pela humanidade, todos os verdadeiros crentes, todos os nascidos de Deus, todos os que passaram por regeneração, nasceram do alto, nasceram da palavra, nasceram pelas misericórdias de Deus de novo, todos serão repentinamente levados para os céus, para o reino celestial. Este momento repentino se chama arrebatamento. Os vivos serão arrebatados e os mortos ressuscitarão e se juntarão aos demais num lugar que a Bíblia chama de paraíso, Nova Jerusalém, a cidade celestial, a cidade santa. Então, depois a terra viverá um período chamado de grande tribulação, 7 anos de grande tribulação. Durante esse período, já a igreja terá sido levada. Então, haverá aqui uma tribulação em que reinará o anticristo, os falsos profetas e a besta. 7 anos depois, diz a Bíblia Sagrada, chegará o juízo final. Pastor, e como é que será o juízo final? Isto tem que estar na minha mente, no meu coração, no meu conhecimento? Claro, você é um cristão, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você tem a mente de Cristo, seu coração foi circuncidado com a palavra, você nasceu de novo, você tem que ter entendimento do que é a vida espiritual hoje, o que será no futuro e para a eternidade. Então, no livro de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora, nós não sabemos a hora, vem a hora, nós não sabemos o dia, nós não sabemos o ano, mas há uma iminência, porque ele disse, vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, aqueles que eram salvos, ouvirão a sua voz e sairão. Você imagina este momento? Eu estou todo arrepiado, porque isso
Isso é um advento que Deus disse que vai acontecer. Depois ele disse, como é que será? Ou como serão os caminhos? O que acontecerá? Ele diz assim, no versículo 29. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem feito o bem. Pense, todo cristão deve ter esta concepção. Nós somos do bem. Nós fazemos o bem. Então, diz a palavra que ressuscitaremos para a vida. E os que tiverem praticado o mal, o que acontecerá com eles? Para a ressurreição do juízo. Todos ressuscitarão. Uns, os do bem, para a vida, os do mal, para o juízo. Então, amados, deixe eu ser assim muito transparente com você sobre este ensino. Eu sinto, me parece, que Deus está dando um último aviso ao mundo, à sua igreja, antes da trombeta soar e antes do arrebatamento. Portanto, o que eu lhe estou ensinando e vou ensinar, com a permissão do Espírito de Deus, não é para intimidar, não é para gerar medo. É um alerta que Deus está, um warning que Deus está anunciando à terra, porque as igrejas estão totalmente desligadas deste contexto. As igrejas hoje estão voltadas para a dancinha efeminada, para o reteté, para as danças, para a evolução do corpo, a apresentação. Você vê como é que os pastores hoje, a maioria deles hoje, são todos muito geniais, muito ídolos. Então, calça arrochada, todos musculosos, peito aberto, braço de fora, lacinho nas barbas. Você percebe que há uma distorção do que tem que ser a igreja de Jesus e a mensagem que evolui do altar. Então, estou sentindo, é uma coisa que, é um sentimento que começou a despertar no meu coração. Lhe confesso que eu nunca tive muita ligação com estas questões escatológicas. Somos a única igreja que tem literatura do Apocalipse, com os olhos da graça de Deus. Não existe outra igreja que tenha essa literatura. Mas eu sou muito ligado ao presente, porque é o presente que o homem faz que vai determinar o seu futuro. Então, a minha mensagem é para hoje, é para agora. Mas Deus me disse, você não pode deixar de advertir a igreja sobre esta questão. Então, em Romanos 1:18, diz, a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade, contra a perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, o eterno poder, como a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então Deus está dizendo, olhe, as coisas que foram criadas têm que te fazer perceber que foram criadas por Deus. As coisas que foram criadas, tais homens que não entendem os atributos invisíveis de Deus e não o reconhecem e são perversos na sua vida, diz que estes homens são indesculpáveis. Portanto, ninguém neste mundo terá desculpa de dizer assim, eu não sabia se Deus existia. Porque a obra, a criação de Deus já prova quem é a divindade criadora, soberana, o Senhor Jesus Cristo. Então, versículo número 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, todo mundo sabe que existe um Deus. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças,
Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. É isto que eu quero tocar esta manhã. Porque muita gente diz, eu nunca ouvi falar disto. Tem gente que está em igrejas 30, 40 anos, nunca ouviram falar da graça de Deus, da eleição, da predestinação, do falso livre-arbítrio, da triunidade. Nunca ouviram falar da salvação eterna, nunca ouviram falar. Porque a igreja está com outro foco. Tem igreja com foco político, só se fala de política. Tem igreja com foco em danças, ritos, cerimônias. Então a igreja está esquecida, está adormecida destes fatos que Deus disse que vão acontecer. E se eu não levar em conta a criação e o próprio Deus, a Bíblia diz que o meu coração se obscurece, eu me torno uma pessoa insensata. Em vez de glorificar a Deus, em vez de reconhecer Deus, vive numa insensatez de vida. E então diz a palavra de Paulo, que essas pessoas, inculcando-se por sábios, tanto quem despreza a palavra, quem despreza a autoridade de Deus, quem não é a favor do reino, quem não tem ligação com o Criador, diz que essa pessoa se torna uma louca, insensata e louca. Meu Deus, do que Deus nos tirou, amados? Você se lembra que antes da nossa salvação, a Bíblia diz que éramos como os filhos da ira, fazíamos a vontade do príncipe das potestades do ar. Você já imaginou? Sem nos apercebermos, antes de termos Jesus, nós estávamos fazendo a vontade do príncipe das potestades do ar, estávamos amarrados nas garras de Satanás. Mas sempre fomos dele. E Satanás amarra de várias formas, pela bebida alcoólica, pela droga, pela prostituição, pela bebedice, pelas orgias, pelo mundo. As pessoas às vezes pensam, não, eu é que estou numa boa, eu sou sábio. Na realidade ela se torna uma louca. Mas apóstolo, Deus tem a capacidade de tirar uma pessoa do submundo, do mundo das trevas, das garras de Satanás, mas é claro, por isso é que Cristo veio, para salvar e libertar o pecador, o que se havia perdido. Tornam-se loucas. Então quando você abre as mídias sociais, e você começa, às vezes estou vendo nas minhas mídias e eu dou uns insights para minha esposa. Nani, não sei o que matou, não sei o que cortou a cabeça, não sei o que atirou. E a minha mulher fala, tipo assim, você só traz mais notícias? Na realidade, você sabe, você tem que criar um ambiente dentro de casa que a sua esposa se alegre, viva feliz, porque às vezes, deixa eu estar um pouquinho mais próximo de você. Você sabe que tem esposas que não riem, tem esposas que vivem tristes o dia inteiro. Você tem que fazer como eu vou fazer agora, né? Põe uma câmera aqui em cima da minha esposa. Dá para vir aqui, porque é uma coisa séria também o que eu vou falar agora. Por favor, pode sentar um pouquinho mais para lá. Estamos falando do arrebatamento, tem que falar porque a esposa tem que ir junto. Você quer ver como é que você deve fazer para sua esposa andar sempre feliz, sorrindo? Você senta do lado dela, vira o rosto assim. Você sabe quem manda lá em casa sou eu, hein? Olha, viu? Já todas as esposas riram, hein? Pronto, já fiz a minha esposa rir. Que vergonha, gente. Pensei que eu é que mandava em casa. Glória a Deus. Só para quebrar um pouquinho aí, porque essa mensagem é um pouco tensa. Então a humanidade não tem desculpa. Trocaram a verdade de Deus em mentira. Diz o versículo 23.
mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Mudaram a glória do Deus incorruptível na corruptibilidade do homem. Imagina o que o homem está fazendo. A humanidade não tem desculpas. Todas as vezes que alguém troca a verdade de Deus pela mentira, essa pessoa está se tornando louca. Adoram a criação em vez do Criador, chamam o mal de bem, o bem de mal. Os homens rejeitam todos os avisos de Deus. E isto é que está acontecendo, e está acontecendo de forma pungente nestes tempos que se avizinham ao arrebatamento. Eu sinto alguma coisa, mano. Honestamente, eu nunca senti nada a respeito disso. Mas ultimamente, eu sinto, e eu vou lhe dizer por quê. Porque há sinais que invocam esta verdade que eu estou ministrando esta manhã. Porque nós estamos vivendo hoje em dia exatamente o que aconteceu nos dias de Noé. Gênesis 6, 5, 11 e 12 diz isso. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que o homem era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então pense, violência e corrupção. Você entende este sinal? Violência e corrupção. Vivemos cheios de corrupção neste país. Em todos os países está acontecendo isso também. Muita violência, muita morte. Nós não temos nem ideia. São 30 e poucas mil pessoas que morrem todos os anos no Brasil de faca, de tiro. Só disso, mais 30 e poucos mil de acidentes de viação. Mas é muita gente que morre. Nós temos uma guerra de mortes todos os dias no nosso país. Diz que é uma terra cheia de violência e corrupção, corrompidos. Versículo número 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Amados, eu vou lhes dizer, isso para mim não é para meter medo, está me alertando. Que quando eu vejo violência, corrupção, tirar um dinheiro dos velhos, isso aqui é um sinal bíblico. Isso aqui é um sinal que Deus está alertando a igreja de Jesus que haverá de forma iminente. Eu não te posso dizer se é hoje, amanhã, 1 ano, 2, 3, mas se aproxima isto aqui. Veja o que diz em Mateus 24, 37. Pois assim, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então a humanidade está assim, come, bebe, violência, corrupção, vamos ver outros sinais. Diz que até um dia, no caso do passado, quando a arca se abriu, quando o dilúvio chegou. Versículo número 39. E não o perceberam. Quer dizer que eles comiam, bebiam, corrupção, casados, davam-se em casamento, diz que eles não perceberam aquela palavra que Noé dizia. Deus me disse que vai vir um dilúvio. Ninguém dizia, mas como dilúvio? O que é dilúvio? Nós não vemos chuva, aqui é tudo deserto. Como tem dilúvio? O que é isso? Nós nunca vimos uma chuvarada de 40 dias. E ele dizia, vai acontecer, vai acontecer. Não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. E os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, parece que a humanidade não está percebendo
E eu vou lhe dizer assim, com muito respeito, mão sobre a Bíblia, a maioria dos cristãos também não está percebendo. Poucas são as pessoas aí fora que levam a vida espiritual séria como esta igreja leva, mano. As pessoas não se apercebem que esses movimentos que estão agitando a terra são um pré-anúncio de que alguma coisa grande vai suceder. Não perceberam. Você sabe que às vezes a pessoa, até chegar ao dilúvio, às vezes a pessoa precisa passar por uma doença, por uma luta, por um problema, por um aperto, por um desafio qualquer, para ela dizer: eu preciso de Deus? Eu preciso de Deus? E às vezes precisa vir um dilúvio, precisa vir um problema, uma perda de emprego, uma doença, uma coisa, porque você sabe, há ovelhas que vêm pelo amor, mas há ovelhas que vêm pela dor, porque elas não se aperceberam que Deus já tinha falado, já um familiar já tinha dado uma palavra, já tinha ouvido uma mensagem, já tinha recebido um folheto. Deus sempre, antes de fazer alguma coisa, Ele fala primeiro. Então nos dias de Noé foi assim, eles não perceberam. Só perceberam quando chegou o dilúvio, quando levou a todos. Só ficaram 8 pessoas, Noé, a esposa e os filhos e as noras. Então eu tenho que estar atento. Amado, todos os dias ele fala aqui na igreja, nós temos que estar muito vigilantes, muito atentos, porque a hora não é para se brincar de evangelho. Não é. O momento que o mundo está vivendo, amado, durante 120 anos, Deus avisou, Deus advertiu. Gênesis 6,3 diz isso. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então Deus disse: Noé, daqui a 120 anos, você vai construir uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio. E Noé começou a falar: ô vizinho, vai haver um dilúvio. Dilúvio. Jesus vai voltar. Arrebatamento, que coisa, isso é demasiado. Ele vinha, entrava nas mídias sociais dele, mandava um WhatsApp para vizinho: olha só, Jesus disse que vai haver um dilúvio. Esquece, não venha falar de religião comigo, eu não gosto de discutir nem política nem religião. Não, mas Jesus disse que vai haver um dilúvio, Jesus disse que haverá um arrebatamento. Esquece. Então, amados, os dias que estamos vivendo são iguais ao que se viveram nos dias de Noé. Corrupção, violência, casa, descasa, prostituição, arena, bebedice, droga, é a mesma coisa. Mesma coisa. Hoje se vive assim. Hoje se vive assim. Então, veja, o que eu lhe vou ensinar hoje é muito importante. Veja as mídias sociais. Amado, tem uma parte generosa, boa das mídias sociais, que as igrejas aproveitam, mas tem uma área dark, de trevas. Chega uma criança e buzina para um monte de amigos: vamos fazer um concurso para ver quem é que consegue cheirar aerossol. Aí todo mundo começa, até que uma menina cai e morre. Aí vem outro e diz: pô, vamos ver, cara, ter coragem de se cortar nos pulsos, autoflagelar e tal. Aí começa lá uma menina a cortar, mais um, corta, passado um pouco alguém morre. É assim, as mídias, a televisão, as novelas, elas incitam ao sexo ilícito, elas incitam a pornografia, tem sempre um homem se beijando com um homem, uma mulher com uma mulher. Todas as séries de filmes, você percebe, tem que ter sempre uma postura contrária a de Deus. A ilegalidade, a corrupção, a verdade atacada, as crianças doutrinadas por ideologias de gênero, criança de 6 anos já querendo começar a tomar hormônios, porque eu estou num corpo errado. Casamento de homem e uma mulher
bíblico, conforme Deus criou homem e mulher, está sendo totalmente redefinido. Agora é homem com homem, mulher com mulher. O aborto, a corrupção, o crime, estão aí. Olha os sinais. Exata qual, como dizia o José, exata qual como foi nos dias de Noé. E a igreja? O senhor é um profeta de Deus, e a igreja? Me explica, apóstolo. A maior parte está em silêncio. Você vê nos altares das igrejas, grupo de samba, que você espera o quê? Pastores defendendo o samba que tem que ser no altar para evangelizar. Não, evangelizar, você tem um ano inteiro para falar na rádio, televisão, mídias sociais. Não é no período do carnaval que a igreja se implode para se receber o carnaval e as irmãzinhas todas dançando. Isso não é de Deus. Pastor, mas o senhor não podia arranjar um trio elétrico para nós sairmos aqui? Não, queridos, não. Eu não quero viver os dias de Noé. Nós não temos trio elétrico. Não teremos. Nós temos uma voz forte na rádio, na televisão, nas mídias sociais, no satélite. Por isso é que nós compramos essas câmeras novas. Por isso é que nós estamos atualizando as nossas mídias. Por quê? Porque essa é a nossa função. Nós não ficaremos em silêncio. Nós temos que falar às pessoas. Você pode estar no fundo de um poço. Você pode estar num tremedal de lama, no pó, no monturo. Que quando a palavra chega a esse coração, amado, a pessoa sai lá debaixo das garras de Satanás, do tremedal de lama, do pó, do monturo, da aflição. Deus arranca a pessoa pelo poder da palavra do Espírito Santo e a faz sentar entre os príncipes da terra. Você está sentado entre príncipes desta terra, amado. Nós estamos aqui entre príncipes desta terra. Pastor, mas eu tenho medo de falar, de ofender. Agora qualquer coisa ofende. Ficou chata a vida nesta sociedade, não é? Mimimi. Eu me recordo, eu estudei com colegas gordinhos, todo mundo chamava gordinho, botijão, não sei o quê. O cara ainda ficava rindo. Agora vai, boletim de ocorrência, vai na delegacia, leva um tapa lá e tal, porque chamou do gordinho, porque chamou disso, porque o cabelo sarará, não sei o quê. Ah, mas glória a Deus, quem tem cabelo tem que dar glória a Deus, amado. Tudo as pessoas se ofendem. Agora uma pessoa olha para uma outra pessoa, já persuasão moral e imoral, não sei. É uma loucura. A sociedade se tornou louca. Não é isso que diz a Bíblia? Louca. E o cristianismo vive passivo. As igrejas vivem passivas por quê? Porque o pastor tem que ter cuidado com o que fala, senão pode ser judicializado. Então as igrejas perderam a ousadia, não se prega mais reconciliação, arrependimento, não se traz mais o soar do alarme de Deus, a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento, o julgamento final. Isso aqui foi totalmente passado para escanteio na obra do Senhor. Pastor, mas me diga mais sinais, que eu quero compreender isso claramente. Mateus 24, 7 e 8, vamos andando. Porque se levantará nação contra nação. Está lá. Neste momento, há mais de 7 guerras em evolução, sem parar, contínuas. Ucrânia já perdeu mais de 1,5 milhão de soldados. Não tem jovens na Ucrânia. A Rússia já perdeu quase 2 milhões de militares. Não tem mais jovens para a guerra. Agora estão jogando reservistas, tudo que sobra lá vai para a guerra. 2 malucos e o povo paga. Não há uma voz de reconciliação. Não há uma voz pacificadora no mundo. Os pacificadores é que serão chamados filhos de Deus. Então,
morre, 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 e anda lá um senhor de um lado para o outro pedindo ajuda de canhão, de bomba, não sei o quê, para matar mais gente, o outro lá mata também. Hoje os grandes templos, os grandes monumentos da Ucrânia não existem mais, foram todos destruídos. E continua, não vai parar. Nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o sinal, é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você sabe que uma das coisas que os cristãos têm vergonha é de dizer eu te amo no amor do Senhor. As pessoas, você me ama? Vai viralizar. Cadê a câmera? Olha, irmão que está de lá, eu te amo no amor do Senhor. Eu te amo no amor do Senhor. Eu te amo no amor do Senhor. Tem constrangimento? Não. É o amor. A vida do espiritual é o amor. Se não tiver amor, é inútil. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Versículo 30. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder, com muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos quatro cantos dos ventos e de uma outra extremidade da terra. Versículo 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Pastor, e o que é que temos que fazer? Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Então a igreja tem que estar vigilante. Hoje eram, antes das 4 horas, eu estava de rosto no chão, no pó. Oh, mas o senhor já está aqui nisto há tantos anos, 46 anos de pastor, o senhor está sempre velando, 46 anos, 46 anos. É, meu amado, é para te mostrar que isto aqui não é um acaso. O mesmo pastor de uma igreja 46 anos não existe no Brasil. Somos longevos. Então, amado, a redenção está próxima. Temos que estar vigilantes. A igreja Cristo vive, que seja então a única igreja a fazer isso, mas nós vamos estar vigilantes. Reunião de oração, jornada de oração, estudo bíblico. A igreja tem que se sentir preparada. Vai acontecer isso. Só não sabemos o dia, não sabeis em que dia vem. Mas ele virá. Lucas 21, 27 e 28 diz: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, o que é que a igreja tem que fazer? Exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então não é o povo não vai entrar, meu Deus, em colapso. É uma alegria, porque tudo que Deus deixou na palavra está se cumprindo. E vai se cumprir. Por isso é que nós não temos medo da morte. A maioria das pessoas tem muito medo da morte. Nós não temos, porque nós sabemos que o pó volta ao pó, mas o espírito volta para Deus. É uma promoção para a glória do Senhor. Então, eu sei, se nós pudermos ficar mais tempo, glória a Deus. Mas do outro lado, há um mundo de glória prometido na Bíblia, do gozo, de alegria. Não há luto, não há dor, não há lágrimas, não há prantos, há alegria eterna. Para lá nós iremos todos. Então a igreja tem que falar, não pode ficar em silêncio. Por quê? Porque a redenção se aproxima. Não disse a destruição, disse a redenção. Os sinais já chegaram antes.
já estão aqui. Todos os sinais da Bíblia convergem para esse arrebatamento. A igreja tem que tremer e se alegrar por esta verdade. Porque o que disse Buda não aconteceu nada. O que diz Maomé não aconteceu nada. O que Jesus disse, desde o livro de Gênesis, tudo, tem 70 e poucas mil conexões, todas falando a verdade. Todas falando de Jesus, todas falando na segunda vinda de Cristo. Então, nós precisamos de dizer à igreja hoje, estes não são momentos nem dias de se brincar de igreja. São dias de vigilância, de despertamento santo, temente, porque o mundo não tem mais desculpa. O dia está chegando. Eu sinto isso no meu espírito. Sei que algo grandioso Deus está para manifestar. E eu vou lhe dizer mais. Eu sei que você que é temente a Deus também sente algo no seu coração. Você sente e você está despertado para isso, sim ou não? Sim. Quem é espiritual sabe que as coisas como estão não podem continuar. Você sente. Então nós temos que despertar as pessoas. É um despertamento divino. Não podemos ignorar. Não é um aviso. O problema não é um aviso que eu estou dando. O problema é que pode ser o último aviso para muita gente. As igrejas, amado, com todo o respeito, mão na Bíblia, fala a verdade, não mente, estão dormindo, estão inconscientes espiritualmente, fazem do culto um entretenimento, as suas danças, retetê, performance. Isso é um absurdo. Corrente de sal, de óleo, de flor, de sacudimento, cegueira espiritual, professam que são cristãos, mas não conhecem Cristo. Não temem e tremem diante do poder da palavra. Muitas igrejas, na hora da pregação, o povo começa a sair. Porque diz, é chato. É muito chato você ouvir o Pai falar, o Deus teu Criador falar pelos lábios de uma pessoa, a palavra sendo ministrada. Não é chato, é bíblico, é espiritual. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deixe-me explicar isto com uma parábola. Certamente você já ouviu falar da parábola das 10 virgens. As sábias, as santas e as nécias, as ignorantes. Diz em Mateus 25, 1 a 10... Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, eram insensatas. 5 eram... Amado, a minha oração é que nós sejamos parte das 5 virgens prudentes. 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, está vendo? Haverá um momento, é um dia, nós não sabemos. À meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saiu ao seu encontro, Jesus está voltando. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai o azeite. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Versículo número 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias chamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora. Amado, só 5 foram prudentes, preparadas. Isto aqui é uma profecia. Isso aqui é uma profecia.
50% do povo de Deus não está preparado, não conhece Jesus, não tem revelação, não tem olhos espirituais do coração iluminado, não tem. Estão dormindo. Isto é profético. É o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas têm apenas uma lâmpada de fama, de reputação, aparência de piedade, mas não têm o óleo na lâmpada. Não têm intimidade com o Senhor, não têm uma vida de santidade, não têm fome da palavra, não têm fome da igreja. Olha o que diz o versículo de número 6, diz: eis aí o noivo. Versículo número 8, as lâmpadas estão se apagando. Muitos passaram anos e anos no Evangelho dormindo, sem convicção, duvidando da predestinação, da segurança da salvação, da soberania de Deus, da eleição. Não temeram, não tremeram. O que é que Deus está dizendo na igreja? Acorda, olha o noivo. Irá num piscar de olhos, tudo mudará. Nós temos que ser um povo fiel, cristão. O noivo está voltando para os acordados, os vigilantes, que têm as suas lâmpadas cheias de azeite, óleo, unção de Deus. E agora diz a profecia, que nos últimos tempos o coração se esfriou de muitos. O grande divisor de águas foi a pandemia. 60% das igrejas, 60% do povo das igrejas não voltou mais às igrejas. 60%, sim. Se habituaram a ficar em casa, dar desculpas farrapadas, não pode, tirar das comunidades, claro, eu tenho que respeitar isso. Mas houve um esgaçamento, as pessoas deixaram de amar a Deus, deixaram de ter, como diz o hispânico, ganas de adorar ao Senhor, ganas, desejo forte, não tem. São lâmpadas sem óleo, sem azeite, sem reconhecer a soberania de Deus, não temem, não tremem. Deus está dizendo: acorda, olha o noivo, ele vai voltar, ele está voltando. Nós não podemos ter um coração frio, uma fé superficial. Não podemos dar desculpa para tudo que é igreja. Então, estou com cólica, não vou à igreja. Estou com dor de cabeça, não vou à igreja. Está chovendo, não vou à igreja. A igreja é a única coisa que Deus criou nesta terra. A única instituição. Não criou mais nada. Única instituição. Jesus disse a Pedro: Pedro, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão prevalecer contra a única coisa que Deus edificou. Aí choveu, não dá, apóstolo, eu sou do açúcar, não vou à igreja, eu derreto todo. Está calor, está muito calor. Está frio, está muito frio. Então, cadê o amor? Cadê o fervor? Cadê aquele primeiro amor? Porque eu estou dizendo isso porque eu vivo um primeiro amor todos os dias. Eu nunca vivi assim num amor frio com Deus. Dizer: oi, legal. Não, eu sempre fui muito apaixonado por Deus, pela palavra, pelo reino. Igreja é a nossa vida. Como é que eu posso ficar 1 mês, 2 sem vir à igreja? Como é que eu posso ter um pastor e dar ouvidos a outra voz? Ontem um irmão que eu gosto muito dele da igreja veio falar comigo e disse: apóstolo, o senhor poderia receber uma pessoa da minha família, que era aqui da igreja há 25 anos, muito dedicado, muito amoroso, muito apaixonado por tudo, mas ele um dia se encontrou com um pastor de uma outra denominação. Esse pastor falou mal do irmão, ele nunca mais quis vir à igreja, depois de 25 anos. Uau. Beleza. É como um indivíduo que é casado, 25 anos com uma mulher, depois vê o outro e diz: ela é mais bonita, aquela é mais bonita, e larga a mulher. Como é que é? 25 anos sendo cuidado, amado, respeitado, orado, protegido. Aí chega uma pessoa e diz para ele: esse homem é muito perigoso, cuidado com ele. A sexta-feira nascem pelos grandes na orelha dele, baixam os 2 caninos.
ele fica uma fera. Tem que ver ele na sexta-feira. Sábado não, sábado ele vem aqui na festinha, dança e come, bebe e tal, mas sexta-feira, meia-noite, tem que ver esse homem. Cuidado, ele é perigoso. O único perigo que eu enfrento, que eu ofereço é falar a verdade. Quem é da mentira se desconjunta todo, implode. Não é nada. Perigo, o que é que eu sou de perigo? Sou homem de Deus, como é que eu posso oferecer perigo? Então, amados, nós não podemos ter um coração superficial, nós temos que ter a nossa lâmpada cheia enquanto há tempo, porque a Bíblia diz que haverá um momento que a porta se fechará e não se abrirá mais. Então estes dias finais que nós estamos vivendo são proféticos. Os profetas do Antigo Testamento ansiavam ver estes dias que nós estamos vivendo. A igreja primitiva ansiava isso com muito temor. Apocalipse diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Igreja, povo de Deus, nações que me assistem, o tempo está se esgotando. O calendário de Deus já foi revelado. E o engano é o sinal dos últimos dias. Então a igreja tem que ser ensinada a isso. Mateus 24, 4 e 5 diz assim: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos no meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por isso é que temos no Brasil 20 milhões de desviados. Estão na igreja, depois voltam para outro. Né? Se Deus te trouxe para esse ministério, se Deus te trará para este ministério, cria raízes. Você está numa igreja santa, você está numa igreja séria, você tem pastores, bispos, cuidadosos, amorosos, bispas, tem base teológica, tem ensino, tem revelação. Você quer mais o quê? Só tem melhor no céu. Só tem melhor no céu. Então milhares de ovelhas estão sendo levadas a uma ilusão espiritual, a uma porta larga. A profecia está se cumprindo, o mundo está gemendo, irmãos. Romanos 8,19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essas pessoas que estão aí fora, que são de Deus, também nós temos muito povo, elas querem ver a revelação dos filhos dele, não querem ver fofoca, diz que não diz, divisões, fala com este, fala com ele, não querem ver isso, eles querem ver a verdade na nossa vida. As pessoas não leem Bíblia, a Bíblia somos nós para as pessoas têm que ler a Bíblia através da nossa vida. Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então o julgamento está à porta, tudo isso foi escrito, tudo isso foi previsto, mas apóstolo, Pedro diz alguma coisa estranha a respeito disso, verdade? 2 de Pedro 3, 3 e 4 diz assim: tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais que dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio. Então tem gente que diz: como? As coisas não são iguais desde a criação? Onde é que é a mudança? Tudo permanece igual. Versículos 5 a 7 diz: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água através da palavra, da água da palavra, porque deliberadamente a água pela palavra de Deus. Então a água não é um batistério, nem a lagoa, nem a praia da Barra. A água é esta, é a palavra. Deliberadamente esqueceram. Depois diz o versículo número 6: pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O ímpio é aquele que diz: definitivamente não quero Deus na minha vida, será destruído. Então nós não podemos ignorar o que está acontecendo. Está havendo uma contagem regressiva. Por isso é que em 1 João 4,3 diz: e todo espírito não
confessa Jesus, não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem os ouvidos, que vem e presentemente já está no mundo. Ora, isto foi dito há 2000 anos atrás. A operação do anticristo estava já no mundo. Passaram-se 2000 anos. O pessoal que andava com Pedro disse: mas nada mudou desde o início, como é que você está dizendo que vai haver algo novo? Então, a igreja tem que estar vigilante e preparada quando chegar esse algo novo. Por isso que eu te digo, eu não sei se é 1 ano, 2, 3, 10 ou 20, meu coração sente muito isso aqui. E sinto realmente como nunca esta ação do anticristo no mundo. Não é uma teoria, não é uma especulação, é uma realidade. O inimigo se infiltrou em todas as camadas da sociedade, na educação, no entretenimento, nas novelas, nos cinemas, nos governos e em muitas igrejas. Começaram a ridicularizar a verdade, ridicularizar a Bíblia, crer nas mentiras de Satanás. Espíritos enganadores estão querendo desviar as pessoas do bem para a perdição. A liberdade das pessoas foi esmagada no nosso país. O inimigo cegou milhões de pessoas, enganando-as. Então o inimigo fez com que a linha entre o sagrado e o profano fosse apagada. Isso foi uma grande obra de Satanás. Você tem aqui o profano, você tem aqui o sagrado. Tem uma linha aqui. Eu sou sagrado, eu posso vir até aqui. Daqui não, porque é profano. O profano diz: não, até aqui eu posso. Daqui não, porque lá é sagrado. Só que o inimigo fez? Apagou esta linha. Então o profano foi para o sagrado foi para o profano. Por que eu cuido tanto deste altar, amado? Você pode achar: pô, o cara é exigente demais, ele é chato, ele fica perturbando as pessoas. Porque, amado, na nossa igreja não foi apagada a linha. O que é profano, o que é sagrado é sagrado. Não foi apagada essa linha. Nós sabemos o que é o Espírito de Deus e o que é o Espírito do Anticristo. A maioria dos crentes não levam Deus a sério. Estão misturados com o mundo, não são sal e luz. As obras não brilham. Muitos crentes estão decadendo. Eu não estou falando só para a nossa igreja, estou falando para o mundo inteiro. Eu sinto isto quando às vezes eu estou num lugar público e alguém chega e diz: apóstolo, ora por mim, eu estou desviado. E às vezes, quando temos a oportunidade que a pessoa aí deixa orar, eu oro, eu digo: pô, vai na nossa igreja. Eu ouço sempre isto aqui: um dia eu apareço lá. Sine die, um dia eu apareço lá. Nunca ninguém apareceu. Então, as igrejas esfriaram, estão dormindo, não tem óleo da unção, se curvaram ao mundo, à política. Porque, amados, eu vou lhe dizer, há muitos enganadores em cima de altares. Nós temos que abrir os olhos, ver. O carnaval e o samba invadiram muitos altares. Amado, nós não podemos andar de mãos dadas com Cristo e de mãos dadas com o diabo. Mãos dadas com a igreja, mãos dadas com o mundo. Não podemos. Então as pessoas ficam entorpecidas, cegas, levadas para o abismo. Líderes deixaram de ser líderes, pastores, para serem ídolos glamourosos. Aí há uma vida morna, espiritual, e para despertar o povo, de vez em quando, criam umas atividades. Agora tem a última, é o legendário. Temos um grupo de pessoas que estão aprendendo a ser homem. Então vão, fazem caminhada, sobem montanhas, suam. Até que agora, infelizmente, um irmão em Mato Grosso do Sul estava aprendendo a ser homem, teve um infarto e morreu porque estava aprendendo a ser homem. Então inventam umas histórias, amado, não tem nada a ver com Deus.
A igreja que parece o mundo não é igreja. Tem que haver pureza, integridade, obediência. Esse sistema que está aí fora moderno não está preparado para a vinda de Jesus, não está preparado para o arrebatamento. E claro, quando a porta fecha, ficam. A fé da maioria das pessoas aí fora é a fé dominical, só é fé de domingo. O resto, sem fruto de arrependimento. Por isso é que Mateus diz 7, 21 e 23, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, não expelimos demônios em teu nome, não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então temos 5 minutos, é tempo de acertar a vida com Deus. É tempo. A igreja vai ser arrebatada, eu acabei de lhe mostrar. Sabemos que aqui não é a nossa pátria. Nós somos lá de cima. De lá viemos, cumprimos o plano da salvação como peregrinos nesta terra, e a Bíblia diz que para lá voltaremos. O que é que Jesus disse? Eu vou preparar-vos morada. Uma morada eterna. Então, fala alguém que está pelas mídias sociais, não diga amanhã, mês que vem, 2026, o dia é hoje. A porta pode se fechar para alguém hoje. Renda a sua vida, renda-se a Deus. O que eu te ensinei hoje não é para assustar, é para despertar. Falei a verdade em amor. O Senhor pediu que eu falasse à igreja 2 dias, vou falar hoje, falei hoje e quarta-feira. A igreja Cristo vive está preparada para o arrebatamento. Se ouvirmos hoje o toque de uma trombeta, não ficará um único membro desta igreja aqui embaixo. Sabe por quê? Porque nós somos virgens com lâmpada cheia de azeite. Nós não temos vergonha do Evangelho. Nós exaltamos, glorificamos a Deus. Onde nós estivermos, Deus está, amado. Onde nós formos, nós damos testemunho. Nós temos a lâmpada cheia de azeite, da unção de Deus. Também podemos até falar em línguas espirituais. Aleluia! Temos o Espírito de Deus em nós. Fomos selados para o dia da redenção. Cremos na volta de Jesus, cremos no arrebatamento, cremos no toque da trombeta e acreditamos que estamos preparados porque somos alimentados com a verdade. E eu termino, aleluia, glória a Deus, eu termino deixando um apelo a alguém que possa estar aqui dentro pelas mídias sociais. A Bíblia diz que se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e creres de todo o coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então não saia daqui, neste dia, nesta manhã, sem um acordo com Deus. Eu não te posso garantir o dia de amanhã, eu posso te garantir o dia de hoje. A hora é esta. Quem te chama não é o Miguel Ângelo. Eu sou um pequeno apóstolo, menor, tenho até vergonha de ser chamado de apóstolo. Mas eu estou aqui para lhe falar do Espírito do Senhor. Eu, há uns anos atrás, ouvia um velho pregador que dizia assim: se Jesus vier daqui a 1 ano, e ameaçava o povo, dizendo: se vier daqui a 1 dia, vocês vão ficar. E a igreja dizia: vamos ficar. Mas nós somos as virgens puras, sensatas. A nossa lâmpada está cheia de azeite.
Seja firme, determinado. Não dá ouvidos ao demônio, não dá ouvidos a Satanás. Você é uma ovelha que tem um tímpano ovelino que dá ouvidos à voz de Deus, de Jesus. Entregue-se hoje. Não deixe brechas na tua vida. Você é amado nesta igreja. Você sabe, quem ama e cuida, mesmo tendo dificuldades e lutas, é porque ama de verdade. Entregue a sua vida a Jesus. Faça um pacto, não é comigo, um pacto com uma aliança. Senhor, não temerei nada, nem o homem mau, nem o fraudulento, nem o sanguinário, nem o mentiroso, nem o agente governamental diabólico. Não temerei, nenhuma arma forjada contra nós pode prevalecer. Fortalezas, sofismas e altivezes estão debaixo dos nossos pés. Todas as ordens emanadas do inferno aos principados, potestades, dominadores deste mundo, forças espirituais do mal, estão aniquiladas, estão obliteradas, estão anuladas. Estamos em paz com Deus. Se Ele vier amanhã, estamos prontos. Se vier hoje, estamos prontos. Não tema o seu futuro. Nós estamos de passagem. Estamos de passagem. Com Cristo, a vitória já chegou, amado. A resposta já chegou. Amém? Vamos dar um aplauso. Vamos ficar de pé. Eu vou dar a bênção final. Quem puder ficar, nós vamos cantar esse corinho depois. Também um corinho animadinho, para deixar o nosso coração bem feliz. Levante as suas mãos para os céus. Pai amado e bendito, obrigado pelo que recebemos esta manhã. Obrigado que esta palavra entrou pelo nosso ouvido, foi para o nosso coração, está estabelecida em nossa alma e nosso espírito. De nós não será arrebatada a palavra. Agora vamos voltar a casa, aos nossos lares, vamos em paz. O Senhor vai adiante, seus anjos nos protegerão. Teremos uma semana de respostas grandiosas. Temos uma semana de vitória celebrada hoje, já aqui antecipadamente. Veremos a glória de Deus. Veremos Deus se manifestar. Veremos o cego ver, o paralítico andar, o coxo saltar, o surdo ouvir, o mudo falar, o morto ressuscitar. Toda espécie de doenças sendo curadas. Vamos em paz, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor que crê dessa forma que foi ensinado, diga amém, amém e amém.